Olá! Nessa aula, nós vamos estudar o que você precisa saber sobre a nova classe de numerais, os numerais literais. Bom, nós já estudamos o que é número, estudamos o que é numeral, estudamos os numerais romanos, os numerais hindus, que são os algarismos indo-arábicos, e agora nós vamos a essa nova classe, os chamados os numerais literais. Ou seja, numerais literais são aqueles numerais, ou seja, aqueles símbolos que utilizamos letras. Por isso, numerais literais, porque numeral é uma palavra, é o nome dado a qualquer gráfico, a qualquer símbolo utilizado para representar uma quantidade, ou seja, representar um número. Então, quando utilizando uma letra para representar número, quantidade ou número, nós chamamos de numerais literais. Vamos então iniciar das palavras para os símbolos, a direção e o sentido que levam ao entendimento da linguagem matemática. Observe aqui, das palavras para os símbolos, ou seja, primeiro nós falamos, depois nós simbolizamos. Este é o caminho para a compreensão da matemática. Vamos lá então? Vamos pensar aqui numa frase que representa uma situação real. Porque existe um mundo real, existem acontecimentos reais. E a matemática, ela simboliza essas situações reais. Nós podemos pegar uma situação real, do mundo real, e transformá-la em linguagem matemática. Vamos ver então? Por exemplo, a frase: Pedro tem um livro a menos que Carol. Essa frase, ela representa uma situação real. Pedro tem um livro a menos que Carol. Isso é uma situação real. Essa situação real, ela está sendo representada aqui pela língua portuguesa, não é? Nós estamos usando a linguagem da nossa língua mãe, a língua portuguesa. Então nós conseguimos ler essa situação, podemos visualizar essa situação real nessa frase. Pedro tem um livro a menos que Carol. Nós podemos imaginar essa situação. Alguém pode ter um livro a menos do que um outro alguém. Uma pessoa pode ter uma caneta a menos que uma outra pessoa. Isso é uma situação real. Então, nós precisamos fazer a representação dessa situação real, em linguagem matemática ou linguagem simbólica. Nós podemos pegar essa situação que está sendo representada na língua portuguesa e nós podemos representar na linguagem matemática, numa linguagem simbólica. Mas antes, vamos ver aqui esses itens aqui da letra A, B e C. Vamos lembrar que qualquer gráfico que esteja representando quantidade, que é a mesma coisa que número, nós chamamos de numeral. Bom, qualquer gráfico que esteja representando um fonema, que é a mesma coisa que som da língua portuguesa, ele é chamado, um gráfico que representa som na língua portuguesa, ele é chamado de letra. Letra é um gráfico que está representando o som, não é? Está representando o som. Bom, quando você tem um gráfico que ele pretende representar quantidade ou número, que é a mesma coisa que número, se você utilizar uma letra para associar, não ao fonema, mas associar a quantidade ou número, esse gráfico vai receber o nome de numeral literal.
porque nós estamos utilizando uma letra não para representar fonema, mas uma letra para representar número, representar quantidade. Então, todas as vezes que um gráfico, nós utilizarmos como gráfico a letra para representar a quantidade ou número, esse gráfico será chamado de numeral literal. Tá? Bom, na letra C, temos aqui uma pergunta. Qual é a quantidade de livros que Carol possui? Bom, quantidade é a mesma coisa que número. Ou seja, Carol, ela possui uma quantidade de número, ou melhor, uma quantidade de livros. Portanto, ela possui um número de livros que nós não conhecemos. Então, nós vamos utilizar uma letra para representar a possível quantidade de livros que Carol tenha. Então, vamos utilizar aqui a letra X para representar. Vamos colocar aqui, ó, Carol possui X, vamos colocar aqui entre aspas, X livros. Então, nesse momento, quando nós utilizamos a letra, o numeral, ou seja, o gráfico X, ou seja, a letra X, para associar a quantidade ou número, nós estamos aqui nesse momento utilizando um numeral literal, porque estamos usando uma letra para representar quantidade ou número e não um fonema. Bom, assim, na letra D nós temos a seguinte pergunta. Qual é a quantidade de livros que Pedro possui? Bom, se ele está dizendo que Pedro tem um livro a menos que Carol, então nós vamos representar a quantidade de livros de Pedro dessa forma. Pedro possui... Nós vamos pegar a quantidade de livro que Carol tem e vamos subtrair 1. Pedro possui X menos 1 livros. Então, nós utilizamos um numeral literal e utilizamos um algarismo, um numeral chamado algarismo, porque o numeral 1, o algarismo 1, ele representa quantidade ou número, ele representa a unidade. Então, nós estamos utilizando um numeral literal e um numeral chamado algarismo indo-arábico, o numeral 1. Bom, se nós estivéssemos diante de um problema e o problema nos dissesse que Carol possui, por exemplo, 8 livros, vamos pensar aqui. Digamos que Carol possui 8 livros. Se Carol possui 8 livros, nos é fornecido essa informação, não é? X, então, esse numeral literal, ele assumirá o valor 8. Certo? E aí, conhecendo a quantidade de livros de Carol, nós podemos responder qual é a quantidade de livros que Pedro possui. Pedro vai possuir, ó, X menos 8. X menos 8. Ou seja, se eu conheço a quantidade de livros de Carol, ó, ou melhor, X menos 8 não, X menos 1. 8 é a quantidade de livro que Carol possui. Então, Pedro vai possuir, ó, 8 menos 1. 8 menos 1, 7. Ou seja, a expressão x menos 1, ela vale 7. Então, nós vamos dizer que Pedro possui 7 livros. Bom, na letra E, estamos propondo o seguinte. Uma outra interpretação
para o numeral x menos 1. Este mesmo numeral x menos 1, ele pode ter uma outra interpretação. Vamos ver? Considerando x um número positivo, x menos 1 pode ser o seu antecessor. Ó, considerando que x seja um número positivo, x menos 1 pode ser o seu antecessor. Vamos ver então? Então, nós vamos dizer que x ele vale 10, por exemplo. X vale 10. Então, nós vamos verificar quanto é que vale x menos 1. X menos 1, essa expressão irá valer 10 menos 1, irá valer 9. Isso quer dizer que x menos 1, ó, x menos 1 é igual a 9. Então, essa expressão x menos 1 vale 9. E 9 realmente não é antecessor de 10? Sim. Então, ó, nós podemos ter uma sequência assim, ó, por exemplo, x menos 1, x e seguiria essa sequência em diante. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa, é igual a mesma coisa, que dizer que essa sequência aqui, ó, x menos 1 não é 9? Sim. X não é 10? Sim. Observe que realmente x menos 1 agora recebe uma outra interpretação. X menos 1 é o antecessor de 9, ou melhor, de 10. Não é? Da mesma forma, se nós resolvêssemos fazer o seguinte, olha, sendo x igual a 10, vamos verificar quanto é que seria x mais 1? X mais 1 seria 10 mais 1, que seria 11. Ou seja, a expressão x mais 1, ela passa a valer 11. E o que é o 11? O 11 é o sucessor de 10. Então, nós poderíamos ter uma expressão assim, ó, dessa forma, olha, x menos 1, x e x mais 1. Olha, x menos 1 não é 9? X não é 10? X mais 1 não é 11? Realmente. Então, a expressão x menos 1 passa a ser o quê? O antecessor de 10. O antecessor de x. E a expressão x mais 1 passa a ser o sucessor de 11. Observe que a mesma expressão x mais 1, ela pode ter diversas interpretações. Nós apresentamos apenas duas. Uma na situação de Pedro e outra na situação de uma sequência. Ok? Vamos para uma outra situação real. Vamos ler. Subtraindo um ano do dobro da idade de Sandro, obtemos a idade de Ana. Represente as idades de Sandro e de Ana. Bom, nós não sabemos a idade de Sandro e não sabemos a idade de Ana. Só sabemos que se subtrairmos um ano da idade de Sandro, vamos obter a idade de Ana. Bom, idade está associada à quantidade. Quantidade é número. Nós podemos contar a idade de uma pessoa. Então, nós não conhecemos a quantidade ou o número que represente a idade de Sandro. Então, nós vamos utilizar um numeral literal para representar a idade de Sandro. Vamos usar aqui, para a idade de Sandro, vamos colocar aqui, idade de Sandro. Para representar a idade de Sandro, vamos usar o numeral y. Né?
E vamos utilizar aqui, olha, a idade de Ana. Observe bem, ele diz, se subtrairmos um ano do dobro da idade de Sandro. O que é, como é que nós representamos o dobro da idade de Sandro? O dobro de alguma coisa é 2 vezes essa coisa. Então nós fazemos assim, o dobro da idade de Sandro 2 vezes y. Esse pontinho aqui, como você sabe, é um sinal de multiplicação. Que é a mesma coisa, vamos colocar, isso aqui é uma multiplicação, né? 2 vezes y dá 2y. Você lembra que os termos de uma multiplicação são chamados de fatores. Temos aqui o fator 2 e temos aqui o fator y. O resultado de uma multiplicação se chama produto. Então temos o produto 2y. Só que 2y é um produto indicado. Por que um produto indicado? Porque nós não conhecemos o valor de y. Y representa a idade de Sandro, que nós não conhecemos. Então ele diz o seguinte, subtraindo um ano do dobro da idade de Sandro. Então vamos colocar a idade de Sandro aqui, ó, o dobro da idade dele, e vamos subtrair um ano. Um ano é específico. Nós conhecemos a quantidade de um ano. Sabemos o que é um ano. Né? Sabemos o que significa essa unidade. Então, subtraindo um ano do dobro da idade de Sandro, nós temos a idade de Ana. Observe aqui, ó, das palavras para os símbolos. Né? Das palavras para os símbolos. Primeiro nós falamos. Subtraindo, estamos falando do dobro da idade de Sandro. Agora estamos simbolizando, subtraindo um ano do dobro da idade de Sandro. Teremos então a idade de Ana. Vamos supor que em algum problema, é fornecido para você a idade de Sandro. Digamos que Sandro tenha 20 anos. Vamos colocar aqui, olha, a idade de Sandro como se fosse 20 anos. Então, y será igual, ó, vamos colocar aqui, ó, y igual a 20. O número literal y não representa a idade de Sandro. Se o problema diz que Sandro tem 20 anos, significa então que y vale 20. Então vamos calcular agora a idade de Ana. Vamos colocar aqui, olha, Ana. Nós sabemos que a idade de Ana é a expressão 2y menos 1. Olha, 2y menos 1. Como agora nós sabemos que a idade de Sandro, que é representada por y, é 20, vale 20, nós vamos fazer 2 vezes 20 menos 1. 2 vezes 20, 40. 40 menos 1, 39. Então nós descobrimos que Ana tem 39 anos. Então, nós simbolizamos matematicamente uma situação do mundo real e descobrimos, então, a idade de Ana. Vamos, então, à letra G. Vamos ler. Expressões matemáticas que generalizam situações reais são denominadas expressões algébricas e são formadas por elementos chamados de termos algébricos. Bom, eu pus aqui em azul expressões algébricas e termos algébricos. Essas expressões que nós utilizamos aqui é uma expressão, por exemplo, quando nós dizemos que x representa a quantidade de livros ou o número de livros que Carol possui, nós estamos utilizando uma expressão matemática. Olha. Vamos colocar aqui, ó, entre aspas, x. X, quando dizemos que o numeral literal x, ele representa a quantidade ou o número de livros que Carol possui, nós estamos utilizando uma expressão matemática. Quando nós pegamos e dizemos que Pedro tem um livro a menos que Carol, e simbolizamos dessa forma, ó,
x menos 1. Nós estamos utilizando uma expressão matemática. X menos 1 é uma expressão matemática. Quando nós utilizamos o numeral literal y, para dizer que representa a idade de Sandro, y é uma expressão matemática. Quando nós dissemos que, subtraindo 1 do dobro da idade de Sandro, ou seja, 2y menos 1, nós estamos utilizando uma expressão matemática. Olha, 2y menos 1 representa a idade de Ana. Nós estamos utilizando uma expressão matemática. A essas expressões matemáticas é dado o nome de expressões algébricas. Então, todas essas expressões aqui são chamadas, esse x é uma expressão algébrica, x menos 1 é uma expressão algébrica, y é uma expressão algébrica, 2y menos 1 é uma expressão algébrica. Elas são formadas por termos. Uma expressão algébrica, ela pode ter um termo. Olha, igual aqui, x com apenas um termo. Uma expressão algébrica de um termo. Essa expressão algébrica ela pode ter dois termos. Olha, tem o termo x e o termo 1. O numeral literal x é um termo e o numeral 1, que é o algarismo 1, é outro termo. Não é? Essa expressão algébrica com dois termos. Essa expressão algébrica aqui é com um termo, o termo y. Essa expressão algébrica aqui é com dois termos, o termo 2y e o termo 1. Esse produto indicado, ele é apenas um termo, 2y. Não é o termo 2 e o termo y, não. É o termo 2y, é o produto indicado. E 1 é o outro termo. Uma expressão algébrica pode ter um termo, dois termos, três termos, quatro termos e assim sucessivamente. Bom, as expressões algébricas, elas causaram uma grande revolução na matemática. Por quê? As expressões algébricas, porque a álgebra, melhor dizendo, ela surgiu de uma necessidade. Ela surgiu da necessidade de generalização de problemas, de situações que acontecem no mundo real. A álgebra, é muito importante que você guarde esta informação. Por que a álgebra surgiu? Qual o motivo? O que levou ao surgimento da álgebra? Observe aqui a palavra generalização. Expressões matemáticas que generalizam situações. Generalizar. A álgebra surge da necessidade dessas generalizações. Porque antes, essas questões que acontecem no mundo real, só podiam ser verificadas especificamente de forma específica, melhor dizendo, pela aritmética. A aritmética é a parte da matemática que se expressa por meio do estudo da propriedade dos números. Aritmética é uma palavra grega, aritmos, que significa número. Ou seja, é a ciência dos números. A aritmética, ela se ocupava em estudar as propriedades dos números e as possíveis operações entre os números. Mas a aritmética, ela especificava os problemas do mundo real. Ela tornava assim um tanto quanto limitadas. Ela limitava os problemas do mundo real. Quando a álgebra surge, a álgebra ela permite generalizações. Então ela faz com que os problemas aritméticos fossem generalizados e pudessem dar uma ampliação, podemos dizer, infinita nos problemas aritméticos. Por exemplo, veja na prática o que a álgebra permitiu. Se de repente eu tenho uma turma com 40 alunos, vou fazer a prova A e a prova B. Para os alunos que fizerem a prova A, eu posso
criar o resultado. Se eu disser na prova A que Carol tem 8 livros, Pedro terá 7. Na prova B, eu posso dizer que Carol tem 15 livros. Então, se Carol tem 15 livros, Pedro terá 15 menos 1. Pedro terá 14 livros. Então, prova A e prova B. A álgebra, com essa generalização, ela permite que inúmeros resultados sejam possíveis. Nessa questão envolvendo Sandro, a idade de Sandro e de Ana, por exemplo, na prova A, se eu disser que Sandro tem 20 anos, Y irá valer 20. E a idade de Ana será 39, porque 2 vezes 20, 40, menos 1, 39. Na prova B, eu posso dizer que Sandro tem, por exemplo, 15 anos. Então, a idade de Ana na prova B será uma outra idade, ou seja, 2 vezes 15, 30, menos 1, 29. Na prova B, a Ana terá 29 anos. Então, essa generalização, eu posso variar a idade de Sandro infinitamente, posso variar a idade de Ana infinitamente, ou seja, podemos variar quantas vezes nós quisermos, o que não era possível por meio da aritmética. A aritmética ela era limitada até para demonstrar a propriedade dos números. Os matemáticos não conseguiam demonstrar todas as propriedades. Com o surgimento das expressões algébricas, os matemáticos conseguiram demonstrar a propriedade de todos os números. Não é? Antes, a aritmética não conseguia demonstrar as propriedades de todos os números porque era muito trabalhoso e a aritmética dependia de construções geométricas para poder demonstrar as propriedades dos números. A inovação foi tão significativa com o surgimento das expressões algébricas que a própria geometria passou a utilizar as expressões algébricas para poder ser melhor compreendida. Então, essa é a importância das expressões algébricas. Vamos relembrar. A álgebra surgiu da necessidade de generalizações. E as expressões algébricas, elas podem generalizar situações do mundo real. Qualquer expressão que generalize situações reais, como essas aqui que nós colocamos, a respeito do livro, a respeito da idade, são chamadas de expressões algébricas. Bom, esse assunto é de extrema importância. Você compreender a respeito da linguagem matemática, o uso dos numerais literais. É muito importante você compreender essa questão da generalização por meio das expressões algébricas. Eu peço a você que dedique uma atenção especial a essas informações teóricas, a essas explicações. Porque essas explicações aqui vão fazer uma grande diferença para você continuar o seu progresso na construção do conhecimento matemático. Peço a você que assista essa aula algumas vezes, tenha realmente a compreensão plena do que vem a ser os numerais literais. Do que vem a ser, nós partimos das palavras para os símbolos. Porque com toda certeza, se esse ponto aqui da álgebra não estiver claro, não estiver bem definido para você, com toda certeza comprometerá no futuro questões mais complexas. Eu posso afirmar que se você adquirir a compreensão plena desse início da álgebra, eu posso afirmar que a construção do seu conhecimento será bem melhor. Terminamos aqui essa aula e até a próxima.